Oi gente, tudo bem com vocês? Então, a videoaula de hoje vai ser sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial. Para a gente entender um pouquinho sobre essa Segunda Guerra Mundial, vamos fazer aquele apanhado geral do que tinha acontecido anteriormente. E claro, se você ainda não viu os outros vídeos do canal, assista, tá? Crise de 29, Primeira Guerra Mundial, ainda vou regravar esse vídeo, e nazismo e fascismo, tá? Bom, vamos lá, entendendo aqui essa Segunda Guerra. A gente sabe que houve a Primeira Guerra Mundial, a gente teve a Alemanha derrotada, a Alemanha culpabilizada pela guerra, a gente teve o surgimento da Liga das Nações pós-Primeira Guerra Mundial, aquela liga que tentava manter a paz mundial. A gente sabe que no momento ali não foi possível, tá? Até porque a gente teve aquele sentimento de revanchismo do lado da Alemanha, tá? E, claro, outros problemas que vinham antes dessa Primeira Guerra Mundial, como a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, a questão da guerra entre a Alemanha e a França, tá? A Alemanha que a gente conhece hoje, mas na época, Sacro Império Romano-Germânico, tá? E, claro, que depois viria a ser a Alemanha, tá? Então, a gente vivia realmente um momento de muitos conflitos, muitos contextos diferentes, e a gente teve essa questão da Primeira Guerra Mundial não ter solucionado, não ter mantido a paz mundial, exatamente, até porque a gente teve esse sentimento da Alemanha contra esses outros países, e a gente também teve ressentimento da Itália. Se você ainda não viu o vídeo sobre fascismo, assista no canal, e o vídeo sobre nazismo também. E claro que essas nações estavam ali nessa problemática, tá? De querer novos territórios, de não concordar com o que houve no fim da Primeira Guerra Mundial. E é aí que a gente entende esse contexto da Segunda Guerra, tá? Além da crise de 29, obviamente. A gente tem em 1931 a Alemanha se rearmando. Então, lembrando do Tratado de Versalhes, que dizia o quê? Que a Alemanha não podia se rearmar. Não era para a Alemanha ter exército, não era para a Alemanha ter marinha, aeronáutica, nada disso. Só que a Alemanha estava se rearmando ali por debaixo do tapete, tá? Justamente para criar esse exército poderoso dela na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, em 31, a Alemanha já estava se rearmando, lembrando aí que a gente aqui nesse momento, nesse contexto da Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra, né, o contexto da entre-guerras, a gente já tem a ascensão de Hitler como chanceler, aquele chanceler que a gente viu que acaba dominando os outros cargos, então acaba acumulando um poder que é muito maior do que propriamente era do chanceler, e acaba realmente criando essa ditadura, essa questão do regime nazista na Alemanha, tá? Em 38, tá? Poucos anos depois, a gente tem a anexação da Áustria, tá? Então a Áustria, ela acaba sendo anexada pela Alemanha. E aí, o que a França e a Inglaterra, que são as grandes potências da época, os Estados Unidos também, fazem sobre isso? Bom, principalmente a Inglaterra e a França, já que estão ali no mesmo continente ali, né, no mesmo lado ali da Europa. Nada! Tá? A Alemanha e a Inglaterra não fazem nada neste momento aqui da anexação da Áustria. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês que a Áustria era um país muito grande, tá? Nesse momento aqui. Então, essa anexação da Alemanha gerava realmente uma instabilidade na Europa, tá? E aí a França e a Inglaterra não reagem, falam, ó, deixa ali, isso aí não vai gerar grandes problemas para a Europa e para os outros países. Só que, no mesmo ano, em 1938, a gente também tem a anexação dos Sudetos. Sudetos, que é uma região ali da Tchecoslováquia, tá? Que a Alemanha invade com qual justificativa? A justificativa da Alemanha é de que essa região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, a maior parte da população falava a língua alemã, portanto, deveria fazer parte desse império da Alemanha. Spoiler, digo logo a vocês, não falava, tá? Só 30% da população da Tchecoslováquia falava a língua alemã. Então, essa justificativa, mesmo que fosse uma justificativa plausível, que não é, tá? Não serviria. E aí, sim, neste momento, é que a gente tem a França e a Inglaterra se reunindo com a Alemanha nazista, tá? Na conferência de Munique, para dizer o que nessa conferência? Ó, Hitler, beleza, você pode ficar com a Tchecoslováquia, você pode ficar com essa região dos Sudetos, tá? Você pode ficar com a Áustria, não tem problema. Só que você não pode invadir mais nenhum país, nenhum território, tá? Bom,
Hitler nessa reunião diz o quê? Não, tudo bem, não vou invadir mais nada, ó, tá tranquilo, tá bom? Inglaterra e França vira de costas e ele já tá ali, ó, tramando, tá? Outra coisa, o quê? Primeiro, um acordo com a União Soviética. Então a Alemanha faz esse acordo com a União Soviética para quê? Para justamente ter um tratado de não agressão. Então, a União Soviética e a Alemanha se juntam aqui, e lembrando aí, ideologias opostas, tá? Stalin e Hitler se reúnem para decidir o quê? Vamos dividir a Polônia, porque a Polônia era de interesse comum deles, é um país que está numa localização estratégica. E aí Stalin fala, não, beleza, a gente faz esse acordo, mas você não pode invadir a União Soviética. E nem a União Soviética invadiria a Alemanha. Tudo bem. Como vocês sabem, Hitler descumpre também esse tratado em 1941, a gente vai ver já já. E aí, além disso, a gente teve também, claro, depois dessa conferência de Munique, logo um tempo depois, Hitler invade a Polônia, tá? E aí sim a gente tem o início dessa Segunda Guerra Mundial. Então o evento, né, de estopim dessa guerra é a invasão da Polônia. Só que a gente sabe que antes de acontecer essa invasão da Polônia, a gente teve vários outros acontecimentos aqui, como a gente viu, tá? Então, em 31, a Alemanha se rearmando. Em 38, a anexação da Áustria. 38 também, a anexação dos Sudetos na Tchecoslováquia. A gente tem um acordo com a União Soviética de não agressão. E, por último, a gente tem, em 39, a invasão da Polônia, tá? Então, é o evento que dá início a essa guerra. E aí, com o início dessa guerra, a gente tem qual formação de aliança, né? De quais grupos a gente está falando aqui nessa Segunda Guerra Mundial? A gente está falando, primeiro, deste lado aqui, para vocês verem aqui, a gente tem os aliados é o nome do grupo, tá? Aliados formados por França, Reino Unido, União Soviética, tá? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos da América e o Brasil, que entra já no finalzinho da guerra, a gente vai falar dele já já, tá? Do outro lado, tá? Versus aqui o xizinho, contra o eixo, tá? Claro que a gente está resumindo, tá, pessoal? Tinham vários outros países que faziam parte tanto do eixo quanto dos aliados, mas a gente está falando dos principais aqui que realmente participaram, tiveram esse papel principal. Do lado do eixo a gente tem Alemanha, Itália e Japão, tá? Então, esse lado aqui, formado, né, por impérios, ditaduras, enfim, realmente a questão de dominação, expansão territorial. Então, a Alemanha é formada aí pelo Hitler, né, Adolf Hitler, e a Itália pelo Benito Mussolini, que a gente também teve vídeo aí sobre ele e o fascismo, tá? Então, pessoal, lembrando que a gente está fazendo um grande resumo dessa guerra, então vamos falar das principais batalhas, do que principal aconteceu nessa guerra. E aí, pra gente começar falando disso, a gente começa falando aqui do Japão, tá? O Japão invade a Manchúria em 31. Então, o Japão já começou essa invasão antes da Segunda Guerra Mundial. Então, os interesses dele ali no Oriente eram muito grandes, de expansão, tá? Principalmente dominar essa região da China e, claro, expandir esse império japonês, tá? Então, a gente tem essa invasão da Manchúria. A gente tem a Itália invadindo a Etiópia. Então, lembrando aí da questão da Itália, né, do Tratado de Versalhes, dos territórios que a Itália não recebeu após a Primeira Guerra Mundial. E aí ela acaba invadindo um país africano, tá, do continente africano, justamente para querer essa dominação de novos países, tá, novos territórios. A gente tem a Alemanha, neste caso aqui, usando de artifícios aí da chamada Guerra Relâmpago. Então, a Alemanha tinha essa Guerra Relâmpago chamada de Blitzkrieg. O que era essa Blitzkrieg? Resumindo, era um ataque feito por aviões, tanques de guerra e o exército alemão, tá? Então era um ataque rápido, tá? Por isso esse nome Blitzkrieg. Algo muito diferente do que a gente viu na Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, que foi aquele conflito marcado pela guerra de movimento, mas principalmente pela guerra de trincheiras, aquela trincheira que o exército ficava lá bons meses, tá? Até conseguir avançar. Agora a gente já tem algumas mudanças nessa guerra, tá? Uma guerra muito mais rápida, uma guerra muito mais mortífera também, com armas mais potentes, tá? De alcance mais longo, enfim, tudo isso. A gente tem a Alemanha aqui com essa guerra relâmpago, então bombardeando Londres, tá? Em 1941. Além do bombardeio a Londres, a gente tem a Alemanha invadindo a França, tá? Então invadindo a Bélgica, invadindo a França, e a França
sendo aos poucos totalmente dominada pelo regime nazista. E a gente tem na França o chamado regime de Vichy, que era para ter sido um governo contra a Alemanha nazista, mas acaba sendo o braço direito de Hitler na França. Então a França foi ocupada pelos nazistas e acaba sendo, né, forçada a ter esse regime aí nazista e apoiando uma parte dele, tá? Então, claro que a gente teve uma resistência muito forte na França, mas a gente também teve muitas pessoas apoiando esse regime nazista. Então, perseguição aos judeus, aos comunistas, tá? A gente teve a questão do culto à imagem do líder lá na França, que era o Marechal Pétain, né? Marechal Pétain, que apoiava esse regime nazista. E a gente só vai ter essa libertação da França logo mais quando eu vou falar pra vocês sobre o dia D, tá? E aí, falando dos outros ataques que a gente tem aqui. Deixa eu vir pra cá, pra caso vocês queiram copiar ou tirar print, tá? A gente teve o Japão atacando os Estados Unidos, então atacando a base naval no Havaí, a base chamada de Pearl Harbor, tá? E aí, por que o Japão atacaria uma base naval dos Estados Unidos? Qual era o interesse do Japão nisso? Bom, o Japão, como a gente comentou anteriormente, tinha o interesse de se expandir muito fortemente pelo Oriente, tá? Então, começando aí pela China. E aí, os Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos queria ter aquela influência global, tá? Já após a Primeira Guerra Mundial. E aí, o Japão não via isso com bons olhos. O Japão não queria influência dos Estados Unidos no lado oriental. E aí que eles decidiram atacar os Estados Unidos, justamente para tentar criar esse afastamento. Só que os Estados Unidos acabam entrando na guerra em 41, tá? Do lado dos aliados. A gente tem esse ataque a Pearl Harbor, muito importante. A gente tem o lado, né, a frente oriental, marcada justamente por Stalin. Então, o lado oriental, todo aquele lado ali da União Soviética sendo atacado pela Alemanha nazista, a Itália fascista, mas principalmente pela Alemanha nazista, e Stalin com seu exército e as tropas resistindo, tá, a essa ocupação nazista. Então, a União Soviética tem um papel essencial, primordial nessa guerra aqui, que foi resistir a essa ocupação nazista na União Soviética. E a gente sabe que a União Soviética é imensa, então, para ter um controle daquele território tem que ter muita estratégia, um ataque muito bem pensado. E aí a gente acaba tendo essa vitória, tá? Na Batalha de Stalingrado. Claro que a gente teve muitas outras batalhas, essa daqui é a principal. E a Batalha de Stalingrado marca essa derrota do lado oriental, né, do lado do Oriente aí, pela Alemanha nazista. Então é a primeira grande derrota de Hitler, tá? E aí, com essa vitória, a gente aos poucos tem o exército vermelho, o exército da União Soviética, empurrando os nazistas de volta para a Alemanha, né? Claro, prendendo, enfim, a gente depois vai ver o que vai acontecer. A gente tem também aqui do lado ocidental, tá? Então, do lado oriental, a frente oriental, a gente está falando da União Soviética, que lutou muito e foi muito difícil, mas conseguiu vencer a Alemanha nazista do lado oriental, e papel primordial essa vitória. Do outro lado, lembrando aqui que a gente teve a França ocupada pelos nazistas, o regime de Vichy, a Alemanha ali dominando essa França. E aí a gente tem a operação, uma operação muito famosa também, muito importante, tá? Agora do lado ocidental, o chamado Dia D, tá? O Dia D aí, que é um dos eventos mais importantes também que a gente tem aqui, que é justamente, gente, 6 de junho de 44, tá? 6 de junho de 44. Também chamada de Operação Overlord, tá? O que é essa operação? Basicamente é o desembarque de 3 milhões de soldados canadenses, norte-americanos, britânicos, tá? E esse desembarque, ele ficou muito famoso, né? Foi na praia de Normandia, tá? Toda a região ali da Normandia tem várias praias, então tem vários nomes de praias, mas basicamente na região da Normandia a gente tem vários filmes sobre esse desembarque. O principal deles é O Resgate do Soldado Ryan, caso vocês queiram ver aí. É um filme muito bom, muito importante para entender esse contexto. E aí a gente tem esse desembarque na França. Então a França, aos poucos, vai sendo libertada desses nazistas, tá? Vai sendo dominada pelos aliados. Então a Alemanha nazista acaba perdendo esse lado da França. Lembrando que ela já tinha sido derrotada lá do lado da União Soviética, ela derrotada também em Stalingrado, tá? E aí a gente tem a rendição da Alemanha. Então a Alemanha perde nos dois frontes. Então perde porque quis atacar em dois frontes, porque Hitler achava que
seria possível um combate em dois frontes, já que o exército da Alemanha era muito forte, então seria possível fazer isso. Ele acaba perdendo em Stalingrado, na União Soviética, e acaba perdendo do lado ocidental com o Dia D, a Operação Overlord. Então, com essa rendição da Alemanha, a gente tem o suicídio de Hitler, tá no bunker dele, então ele se suicida, então ele se mata, mata a esposa também e o cachorro, tá? Ele tinha um cachorro, um pastor alemão, enfim, eles acabam morrendo aí. E um dos generais dele taca fogo no corpo dele, e aí quando o exército da União Soviética, que é o primeiro a chegar em Berlim, encontra suas cinzas, tá, do corpo. E por que ele fez isso, né? Um ponto importante porque, lembrando a vocês que a gente teve aula sobre o fascismo aqui, mas Mussolini aconteceu o quê? Mussolini acabou sendo derrotado lá na Itália e o corpo dele foi fuzilado, tá? Ele foi fuzilado e o corpo dele foi exposto em praça pública. E Hitler tinha medo de que acontecesse o mesmo com ele. Possivelmente isso aconteceria mesmo. Então, para evitar essa humilhação pública e tudo isso, ele acaba tirando a própria vida, e a esposa, e o cachorro, tá? Então, a gente acaba tendo essa derrota da Alemanha nos dois frontes, tá? E a vitória dos aliados nesse momento da guerra. Bom, pessoal, pra gente já ir terminando pro finalzinho desse vídeo, a gente tem que falar também sobre um assunto que é e foi muito importante nessa Segunda Guerra Mundial, que foi justamente o que o regime nazista fez com a população judaica, tá? O chamado Holocausto. Então, Holocausto também conhecido como Shoah, tá? Um termo em hebraico, porque significa calamidade, que foi o quê? Que foi justamente a perseguição e o extermínio de 6 milhões de judeus por essa Alemanha nazista, tá? Então, a Alemanha nazista perseguiu, assassinou, tá? Enfim, fez várias torturas, perseguições nessa população, tá? Então, a gente teve a construção, né, de campos de concentração. Então, a gente tem vários documentários, vários filmes sobre isso. Então, um filme que eu indico muito a vocês é A Lista de Schindler, tá? E A Vida é Bela, que são filmes que representam muito bem esse contexto. Claro que são filmes ficcionais, mas que tem muito desse contexto histórico, muito dessa realidade que aconteceu nessa Segunda Guerra Mundial, tá? Um acontecimento extremamente triste e doloroso, tá? E claro que é um assunto que é muito importante que a gente fale sobre ele, estude sobre ele, tá? Então, esses campos de concentração, o que eram esses campos, tá? Então, a população judaica, que a gente viu, né, nos outros vídeos aí sobre o nazismo e tudo, foi perseguida, tá? Então, acabavam sendo levados em vagões, sem ventilação alguma, para campos de concentração. Então, era uma espécie de barraquinhas, cabanas, tá? Que tinham camas, que não eram camas, né? Na verdade eram só madeiras, pedaços de madeiras, enfim, que as pessoas acabavam dormindo ali e trabalhavam durante o dia inteiro, carregando aço, ferro, tá? Para esse armamento nessa Segunda Guerra Mundial, para essa Alemanha nazista, tá? E claro que essa população passava fome. Além da fome, das doenças que existiam nesses campos, né? A gente também teve as pessoas se suicidando nesses campos também. Então, é um assunto muito delicado, tá? Mas que a gente tem que ter sempre em mente do que aconteceu, justamente pra gente nunca repetir um evento como esse. Nunca, tá? E claro que esses campos de concentração, eles eram espalhados em vários países, tá? Não só na Alemanha, mas principalmente na Polônia, tá? E o principal deles é o campo de concentração de Auschwitz, tá? Lá na Polônia, então foi um dos mais utilizados, que teve maior morte, tá? Então as pessoas acabavam morrendo nessas câmaras de gás e depois acabavam sendo cremadas, muitas delas, outras não, outras eles simplesmente matavam na câmara de gás, jogavam em valas comuns, tá? Então mutuavam vários corpos. Então é extremamente horrível, extremamente horrível. E a gente tem esse acontecimento, tá? Que, enfim, vocês podem pesquisar documentários e tudo isso, porque é um assunto que é muito importante que a gente saiba e muito importante também que a gente entenda como foi essa política de extermínio da Alemanha nazista, tá? E lembrando a vocês que a gente teve extermínio de judeus, principalmente, foi o principal grupo que foi perseguido e morto. A gente também teve muitos testes de medicina,
né? Então, abrir o crânio das pessoas, fazer testes absurdos, tá? E isso, claro, não só da Alemanha nazista, a gente também teve outros países que faziam isso durante essa Segunda Guerra Mundial. E lembrando também que a gente não teve perseguição somente dos judeus, tá? A gente teve perseguição aos homossexuais, aos negros, às testemunhas de Jeová, a ciganos, pessoas com deficiência, tá? Então, vários grupos foram perseguidos por essa Alemanha nazista e foram enviados para campos de concentração. Enfim, viveram realmente momentos muito, muito ruins e horríveis nessa guerra, tá? Então, o Holocausto é um tema muito importante para a gente entender essa Segunda Guerra Mundial e o que a Alemanha nazista fez durante esse período e também no Entre Guerras, que a gente também estudou aqui quando viu a aula sobre nazismo, tá? Bom, para a gente terminar esse assunto da Segunda Guerra Mundial, ok, como é que acabou essa guerra, né? Como é que acabou esse conflito? Bom, acabei de falar para vocês que a gente teve, né, a derrota da Alemanha no lado oriental pela União Soviética e a derrota no dia D pelo lado ocidental, com os Estados Unidos, França, enfim. E aí a gente tem aqui o fim da Segunda Guerra. Bom, primeiro a gente teve o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg que definiu o quê? Quais eram os crimes de guerra, crimes contra a humanidade, tá? Então o julgamento desses principais líderes aí do regime nazista, tá? Então realmente uma punição para acabar com o que a gente acabou vivendo nessa Segunda Guerra Mundial, tá? A gente teve também a Conferência de Potsdam. Conferência de Potsdam é essa que reuniu os 3 maiores líderes aí do mundo, tá? Churchill, na Inglaterra, Truman, nos Estados Unidos, e Stalin, na União Soviética. Se reuniram aí para definir o quê? Que eles iriam dividir Berlim, tá? Dividir aí Berlim, na Alemanha, entre eles, justamente para serem áreas de dominação desses países. E aí a gente tem, futuramente, a gente sabe que a gente vai ter a Guerra Fria, tá? Então, essa negociação é muito importante para a gente entender esse contexto que vem posteriormente, tá? E aí a gente tem essa divisão também com a França, tá? A França participa também dessa divisão de Berlim, então ela acaba pegando um pedaço de Berlim para ela também. A gente tem, por último, tá? Agora sim, para encerrar, a questão das bombas atômicas. Então, a gente tem os Estados Unidos com o projeto Manhattan, tá? O projeto Manhattan, este que saiu até um filme recentemente, né? O Oppenheimer, que é um filme sobre um cientista, um dos principais cientistas, líderes desse projeto Manhattan, que era fazer a bomba atômica antes de qualquer outro país aí no mundo, tá? Então, os Estados Unidos acaba conseguindo fazer essa bomba atômica e lançando essas 2 bombas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, tá? A ideia inicial era ser lançada em Tóquio, mas eles acabam lançando em Hiroshima e Nagasaki. E a gente também teve vários bombardeios em Tóquio, tá? Então, não é uma exclusividade de Hiroshima e Nagasaki. E é importante a gente dizer que o Japão, ele não se rendeu devido às bombas atômicas, tá? Claro, as bombas atômicas fizeram uma destruição muito grande, em torno de 160 mil pessoas morreram instantaneamente com esse lançamento das bombas, mas o Japão não se rende por causa das bombas atômicas, tá? O Japão se rende porque, após toda aquela resolução do conflito da Segunda Guerra Mundial na Europa, a gente acaba tendo todos esses outros países focalizados no Japão e a União Soviética, que estava ali do ladinho da China. Lembra que a Manchúria era aquela região que o Japão ocupou na Segunda Guerra Mundial e já tinha invadido antes da Segunda Guerra? Então, quando a gente tem, já caminhando para o final desse conflito, a União Soviética, né, de Stalin, diz o quê? Japão, se você não se render, a gente vai invadir o Japão, porque Stalin e o exército dele já tinham conseguido avançar pela parte da Manchúria, ali pela China, e já estava começando a ir para a Coreia, tá? Que é bem ali pertinho, posso mostrar o mapa aqui para vocês. Bem pertinho ali. E aí o Japão se viu realmente encurralado, tá? Então, claro que as bombas ficaram muito conhecidas, tá? Também para a história dos Estados Unidos, como eles foram os primeiros a fazer a bomba e tudo isso. Ok, mas a questão principal é que o Japão não tinha como resistir a esse exército da União Soviética, tá? Então a gente acaba tendo essa rendição do Japão, aí sim, isso já depois das bombas atômicas, o Japão se rende justamente para evitar essa invasão da União Soviética, e a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? E aí sim, com esse final da Segunda Guerra Mundial,
A gente tem a desnazificação da Alemanha, os julgamentos dos principais comandantes da SS, da Gestapo, enfim, dessa polícia nazista, e a derrota do eixo. Tá? Os aliados vencem a guerra, então França, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, a Brasil que participou dessa guerra com a Força Expedicionária Brasileira. Depois eu posso fazer um vídeo aqui no canal sobre isso, mas resumidamente, o Brasil participou dessa guerra do lado dos aliados, mandou 25 mil homens, e dessa vez a gente participou realmente mais fortemente desse conflito, diferente da Primeira Guerra Mundial. Na segunda a gente vai lá na Itália, tá em Monte Castelo, e luta contra os fascistas e nazistas, tá? E o Brasil acaba vencendo essas batalhas aí. Claro que a gente sabe com muita dificuldade tudo isso, mas conseguiu vencer e lutou contra os fascistas, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários e até a próxima. Tchau!